Eu confesso que eu não gostaria que o meu primeiro vídeo ele fosse tão cabisbaixo assim. E por que eu digo cabisbaixo? É porque simplesmente eu tô morrendo de vergonha, pra falar a verdade. Eu tô com muita vergonha. E não era isso o que eu tava planejando pro vídeo de hoje. Eu planejava muita coisa melhor do que tem pra hoje. E a verdade que me trouxe a ignorar todos esses meus problemas para poder arrumar meu quarto e ter coragem de gravar vídeos pra internet é que eu tenho um sonho muito, muito doido. Loucura essa, doideira essa que me deu esse nome. E contando, explicando melhor sobre esse tal sonho, foi que eu simplesmente me apaixonei por uma pessoa famosa e eu me senti a pessoa mais doida do mundo, mais insana do mundo, porque eu, mais do que ninguém, sei e sempre soube o quanto que isso era bizarro, no mínimo, né? O quanto que isso era utópico, o quanto que isso era, tipo, muito além do que uma pessoa pobre, que sempre foi pobre, que sempre foi nada, que sempre foi uma fracassada, poderia alcançar, né? Então era mais um caso de uma Delulu. Então eu passei muito tempo só tentando tirar isso da minha cabeça, mas eu não tive muito sucesso com isso. Não tive. E a verdadeira coisa que aconteceu, a verdadeira consequência foi eu me tornar isso. Eu gosto desse nome. Eu passei a gostar desse nome porque eu encontro na loucura uma liberdade criativa que eu não consigo encontrar em nenhum molde, sabe? Eu sinto que todo molde ele me limita a ser uma pessoa completamente quadrada e uma pessoa completamente igual. Eu tenho uma aversão a ser igual. Essa pessoa me fez sonhar com a mesma coisa que ela fazia, né? Eu via ela e eu enxergava nela a pessoa mais linda, maravilhosa do mundo. E a situação foi muito intensa porque foi justamente no pior dia de toda a minha vida, mais ou menos. Eu não sei se eu vou conseguir me expressar aqui hoje no meu primeiro vídeo sobre tudo que eu passei que me trouxe até aqui, né? Me expressar corretamente, mas a situação foi que eu me senti muito judiada pela vida. E quando eu me deparei com o cúmulo do absurdo, a gota d'água foi no dia do meu aniversário, de 18 anos, quando eu pensei que tudo ia mudar, que a minha vida ia mudar, que agora eu era uma mulher, que agora eu estava iniciando uma fase completamente nova, que tudo ia começar a dar certo. Mas, pelo contrário, aconteceu uma situação que eu simplesmente desisti de tentar. E eu era uma criança que nunca se importou muito com como a vida era. Eu adorava simplesmente viver, só viver. Não de uma forma egoísta, tipo, eu quero viver, eu quero experimentar tudo, mas de uma forma despojada, tipo assim, o que me vier é lucro. Mas isso foi morrendo aos poucos, porque eu não fui nutrida, tanto pela minha família, nem pelos meus amigos. Eu fui traída, eu fui trocada, eu fui enganada pelas pessoas que eu mais confiava e quando eu precisei, as pessoas que eram responsáveis por cuidarem de mim não fizeram. Na verdade, apontaram o dedo na minha cara. Então, eu me senti muito sozinha, mesmo cercada de gente. E isso é algo muito comum que acontece com as pessoas. Foram situações que foram minando essa espontaneidade. E o cúmulo do absurdo para mim não era uma coisa muito fácil de se chegar, mas chegou e o fato de ter sido no dia do meu aniversário foi o que realmente fechou com chave de ouro. Foi o mesmo absurdo que me fez querer desistir. Até que um tempo depois, muito pouco tempo depois, eu conheci essa pessoa, que eu já conhecia na verdade, porque é bem famosa. No começo eu não queria dar trela para esses tipos de sentimento, porque era muito comum. Eu sempre fui uma pessoa muito obcecada. Então eu achei que era a mesma coisa, mas assim, uma obsessão durar 4 anos foi uma coisa que me deu muita força para me tornar essa pessoa, ao invés de ser só uma pessoa frustrada, porque eu tentei fazer de tudo para poder afastar esse tipo de doideira da minha cabeça, mas nunca saía. E assim, eu pesquisei até quanto tempo acabava, quanto tempo terminava uma paixão, uma obsessão, e na psicologia de 1 a 2, 3 anos. Me apaixonar por essa pessoa me fez entrar em um mundo, na verdade, me fez criar um mundo, um universo inteiro, complexo, tirar de mim tudo que parecia que estava soterrado da minha alma.
foi um processo de desembrulhamento, praticamente. Porque eu não me conhecia, nunca me conheci, e eu percebi isso durante esse tempo. Foi muito pesado, foi muito intenso, foi muito difícil. Só que eu acabei sendo obrigada, e na verdade eu agradeço muito por isso, a tirar isso de dentro, a desenterrar isso e colocar pra fora. Eu entendi nesse tempo quem eu queria ser, quem eu sou, não só quem eu sou, mas quem eu queria ser. Porque naquele dia, nos meus 18 anos, não só nesse dia, mas em todo esse período antes disso, eu não sabia o que eu queria. Na verdade, eu achava que eu queria estar sempre nos bastidores. Eu era uma criança que adorava procurar todos os tipos de profissões do mundo possíveis para descobrir qual era a profissão que seria o meu sonho e tal. Mas eu nunca encontrei. Eu cheguei perto de algumas coisas. Eu queria ser, primeiro, cozinheira, porque isso é um absurdo, porque eu cozinho muito, muito mal. Eu queria ser cozinheira, eu achava super divertido, mas não, também passou. Depois, né, mais madura, eu queria ser animadora, editora de efeitos especiais. Eu queria trabalhar em coisas que misturam tecnologia e arte, ficar nesse meio termo aí e ficar nos bastidores, que sempre foi a minha paixão, ficar nos bastidores. Até conhecer essa pessoa. É uma pessoa que brilha muito pra mim, brilhou tanto. Eu que já não era nada, eu que já não tava me sentindo nada e me sentindo como nada, eu enxerguei nela quem eu queria ser pela primeira vez. Foi absurdo. Um vídeo que eu vi e chorando em lágrimas, eu falei, meu Deus do céu. Eu acho que é isso, é isso. É exatamente uma coisa que eu nunca senti antes, mas eu gostaria de fazer para sempre. E não era isso que eu sentia com as outras coisas. Foi só um quase, foi sempre um quase. E com essa pessoa foi muito louco, porque quando apareceu pra mim, ela quebrou totalmente a minha ideia do que eu era, do que eu queria ser e de mim. Destruiu completamente a minha ideia de mim mesma e eu tive que refazer de novo, me refazer de novo. E foi um processo solitário, mas deu muito certo, porque sim, eu quero ser como ela, mas não exatamente como, porque eu sempre tive o sonho de ser mãe. Eu falei que eu era uma pessoa muito obcecada e eu também era muito obcecada pela maternidade. Na primeira Bienal, primeira e única, eu acho, Bienal que eu fui por causa de um passeio da escola, o livro que eu tava doida pra comprar era Agora que Sou Mãe, Flávia Kalina. A minha diversão era assistir vídeos de parto. E eu não era o tipo de, eu amo boneca, não. Eu queria de verdade. Eu chorava pros meus amigos, literalmente, falando que eu queria um filho, e eu acho que no fundo, talvez, fosse essa carência de eu não tive nada, mas se eu tivesse um filho, essa pessoa, essa criança ia precisar de mim pra alguma coisa. E era um sentimento que eu nunca senti de as pessoas precisarem de mim. E quando eu me deparei com esse sonho, eu percebi que havia uma discrepância entre os meus sonhos e o meu novo que agora eu tinha, porque, como eu falei, era algo completamente oposto do que eu sempre quis. Ele era uma pessoa super famosa, ele é uma pessoa super famosa. Como eu posso querer algo que não tem nada a ver com o que eu nunca quis? Isso foi difícil de assimilar, mas principalmente porque entrava em conflito entre aquilo que eu não queria abrir mão e aquilo que eu queria mais do que tudo nessa vida, para dar um sentido para minha própria. Então eu comecei a pensar como é que eu posso fundir essas duas coisas. Como eu posso fundir a maternidade com o brilho, o que eu sempre quis com o que eu quero agora e que eu vejo pro meu futuro. E simplesmente foi assim que nasceu todo o conceito e a razão do porquê vocês têm a ver com eu querer ser mãe. Eu não quero fazer, eu nunca quis fazer as coisas por fazer, ou brilho pelo brilho, eu sempre odiei muito isso. Eu quero algo com significado. Eu quero algo que signifique pra mim ajudando pessoas. Viver só pra mim não faz sentido pra mim, porque eu não consigo enxergar nas pessoas o que eu sempre quis, que é um pouco de validação genuína, não por eu ser a melhor, mas por eu ser amável. E isso é muito importante pra mim, não apenas porque eu quero receber, mas porque eu quero muito, eu sinto a necessidade de doar amor, enxergar a pessoa, como ela se sente quando ela recebe isso de mim. Então, se eu abrisse mão de filhos biológicos que
Eu, sendo quem eu sou, eu definitivamente daria tudo de mim, tomaria toda a minha vida, isso facilmente tomaria toda a minha atenção. Ao contrário disso, se eu abrisse mão, se eu escolhesse acolher pessoas que já existem e que precisam de uma mãe, precisam de cuidado, precisam de amor, se eu escolhesse ser mãe de pessoas que já existem, eu sinto que eu estaria fazendo algo muito mais rentável. Um ou dois filhos que vão receber o melhor e o maior amor do mundo, a mãe mais dedicada do mundo. Eu acho que na balança contra talvez 10, 20, 30, 40, 50, me recompensaria, me nutriria, preencheria de uma forma muito, muito maior. Então, eu escolhi ser o tipo de pessoa que quer me doar. Eu quero me doar para qualquer pessoa que precise daquilo que só uma mãe pode ter. Então, o tipo de brilho que eu quero não é comum, não é nada comum. Eu quero literalmente uma família, mesmo de longe, mas quero realmente considerar e cuidar com uma consideração de filhos. Eu não consigo enxergar hoje quando eu olho o palco do mundo. Eu não consigo enxergar e eu fico totalmente incomodada porque parece que as pessoas brilham, mas não se importam com quem faz de tudo para poder te fazer sentir amada. Eu não quero uma relação unilateral. Eu quero conseguir retribuir para pessoas o esforço imenso que elas fazem para um artista, uma pessoa no topo se sentir amado. Mas o que eu quero deixar aqui nesse final de vídeo é a minha disponibilidade. Eu aprendi muita coisa nessa vida. Eu tenho muita coisa para entregar, mas eu não tenho quem me ouça. Não tenho quem tenha interesse de ouvir. Eu não tenho quem precise de mim. Então eu queria cuidar do emocional de vocês. Se vocês tiverem questões, família, sobre a vida, sobre como viver, sobre como lidar com coisas, com sentimentos, com pensamentos, com emoções, sobre como pensar diante de uma situação, como agir diante de outra situação, vocês podem mandar, que eu quero responder, eu quero explicar. E os outros vídeos que eu pretendo trazer aqui, eu quero cuidar de vocês respondendo e dando um abraço virtual com as minhas palavras através disso. Muito obrigada por me ouvir. Agora falando de uma forma totalmente direta, vocês querem ser meus filhos?